Amigos queridos, convidamos a todos para mergulhar o nosso pensamento no Evangelho de Jesus, deixar-nos envolver pela suave melodia da música, para fazermos vibrar em nós o que trouxemos de melhor nos nossos sentimentos, da abundância do bem, da expressão do amor, da experiência da verdade. Jesus, bom e amado Mestre, sê conosco, Senhor. Ampara-nos nesta hora, suprindo as nossas imensas dificuldades e enxertando em nossos corações o estímulo ao bom ânimo, a coragem da fé, para que, fortalecido Senhor, possamos seguir felizes e confiantes. Que as equipes espirituais responsáveis por este Evangelho possam derramar sobre todos nós as infinitas bênçãos do seu amor. E então, confiantes e felizes, Senhor, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, ou melhor, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 10. Nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Eles se encontram por toda parte, os trabalhadores espíritas cristãos, em todos os países, em todas as classes da sociedade. Entre os ricos e os pobres estão os trabalhadores da vinha do Senhor, entre os grandes e entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Os trabalhadores da vinha do Senhor são os espíritos prontos a servirem de forma fiel aos ensinamentos de Jesus, porque estão aderidos a essa verdade, através das experiências que realizaram consigo mesmo, experiências de todo o conhecimento adquirido. É isso que prepara o trabalhador. Colocarmos o conhecimento a nível de experiências vivenciadas, para que essas experiências se resultam em recursos potenciais do espírito. E essas aquisições nos amadurecem, nos aprontam para que a nossa consciência possa estar mais expandida a nível de sentimentos. E quando a nossa consciência está expandida a nível de sentimentos, ou seja, quando o meu dia a dia é pautado em viver do que já sei, nós fazemos uma comunicação constante com o fluxo divino. Nós estaremos, a nível de consciência, totalmente sintonizados com o fluxo divino, com as verdades de vida eterna, num contínuo de vibrações. Mas como nós somos espíritos invigilantes, entrecortamos muitas vezes esse fluxo. Nós inibimos que esse fluxo divino que perpassa pela minha consciência e move os meus sentimentos mais nobres, ele seja interrompido pela nossa invigilância. Então vamos ver isso no livro Caminho, Verdade e Vida, em continuação ao estudo de ontem, As Varas da Videira. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que é estar em Jesus?
estar na sintonia do padrão do amor e da caridade, estar na sintonia das leis de Deus, lutar por construir em nós a experiência das leis divinas. Quanto mais experiências das leis divinas, mais estamos em Jesus, quanto Ele está em nós. Esse dará muito fruto, frutificará, porque nós estamos falando de uma seiva que é as leis de Deus nutrindo nossos espíritos da verdade. Mas muitas vezes nossas escolhas enganosas interrompem esse fluxo. E essa seiva divina não nos chega, porque ficam entrecortadas as vezes em que eu prefiro e escolho as minhas más paixões. Então, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem as leis divinas, porque Jesus é na terra a experiência das leis de Deus manifestada. Embora seja um espírito, e quando a gente faz uma alegoria de que a aura de Jesus é maior que o planeta, não é uma alegoria, é um fato. É como se nós pudéssemos fazer uma imagem de que o planeta está mergulhado em Jesus. Que nós estamos mergulhados em Jesus. E que sem esta sintonia, nós rompemos o fluxo da seiva divina, que são a manifestação das leis em nós, e ficamos áridos, desnutridos, ressequidos, como galhos secos. Então voltaremos à terra para um novo aproveitamento, um novo aumento, né? Para que o fogo purificador nos restabeleça o retorno. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E que vida Jesus está falando? Da vida eterna. Todos aqueles de nós que estivermos rompido com esse fluxo divino, estamos paralelos à obra de Deus, né? Esse capítulo, As Varas da Videira, que ontem começamos a falar, os homens são varas verdes da árvore grandiosa que é Jesus. Por varas verdes, ramos novos, tenros ainda, retrata o estado imaturo da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, porque estamos verdes. O verde não está pronto, mas é promissor. É promissor porque imaturos, ou despreparados, ou ingênuos ainda, temos a promessa de que, vinculados às leis de Deus, que é esse fluxo divino que vem do Cristo, nós podemos amadurecer, florescer nas delicadezas da alma e frutificar para que o fruto gere as sementes que vão dar perenidade àquela obra. Então é importante nós trazermos isso para nós. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva. Por várias semanas nós trabalhamos aqui o dever, como sendo o dever moral o prenúncio de um estado de despertamento da nossa consciência, de expressão dos nossos sentimentos. A base seria o dever. Mas quando nem o dever cumprimos, nós secamos, afastamos do fluxo divino, que é essa seiva que vem do Cristo, rolam ao chão dos desenganos, que é o painel das ilusões, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores. Então, se nós não entendermos que às vezes nós estamos numa situação expiatória, a situação expiatória significa que eu interrompi o fluxo divino e fiz outros caminhos e não me nutri da seiva da verdade, eu estou agora na reparação, na expiação, nos testemunhos difíceis. Mas nós queremos dizer que nós ainda somos varas verdes e, portanto,
temos uma esperança de frutificar. Nós estamos num momento delicado da humanidade que para nós é sem precedentes. E que tão cedo a humanidade da Terra não passará por processos de chamamentos tão fortes. Todos nós, trabalhadores da casa espírita, evangelizadores de espíritos, podemos colaborar nesse momento muitíssimo como grandes tarefeiros, muito embora sem a frequência presencial nas casas espíritas. É notório para todos nós, e há muito tempo temos falado aqui na casa, que a densidade da psicosfera do planeta vem se adensando há algum tempo. Isso qualquer pessoa de razoável sensibilidade percebe. Quando o nosso pensamento entra nessa faixa densa do desamor, da descrença, do pânico, da inconformação ou da rebeldia, nós interrompemos o fluxo divino e ficaremos sem nutrientes. Se nós fizéssemos um empenho forte conosco mesmo, de darmos testemunho daquilo que nós ao longo da vida temos recebido de Jesus, e entrarmos num patamar vibratório, um tom acima dessa psicosfera tão difícil, aqueles de nós que estamos conseguindo estar num estado de razoável equilíbrio, de bem-estar, de fé, de esperança, estes de nós estamos servindo, porque as equipes socorristas que atendem os nossos irmãos da Terra necessitam de encarnados cujo perispírito esteja razoavelmente em condições de desprender fluidos vitais para o socorro emergencial do que temos vivenciado. Mas para que a gente possa desprender essa energia sã, nós precisamos estar numa vibração mais constante e sentir que estamos colaborando na obra, de que estamos a serviço dos espíritos amigos, de que o trabalho permanece ativo e que nós podemos nos sentir colaboradores nesse momento para nós não termos impotência, desesperança e nos distanciarmos desse nutriente que são as leis de Deus que Jesus proporciona a todos nós. Então, o nosso convite é que nos sintamos imbuídos de uma força-tarefa de sentimentos nobres, de alegria de viver, de gratidão a Deus incondicional por tudo que estamos vivenciando, para que todos os dias, no findar daquele dia, eu diga: hoje eu esgotei as minhas possibilidades de servir em nome de Jesus. É de alta complexidade esse assunto que nós estamos trazendo, porque ainda nos faltam muitos recursos no sentimento para que nós possamos fazer uma compreensão definitiva sobre isso. Mas é necessário que nós possamos ir fazendo determinadas compreensões para que isso vá se alargando em nossa intimidade. Então, embora nós saibamos que somos espíritos, na condição evolutiva que nos encontramos, nós operamos muito pouco como espíritos. Nós agimos, pensamos e sentimos muito pouco como espíritos. E deverá ser a nossa meta aprendermos a ser espíritos. Então, Jesus
muitas vezes com seus discípulos e na multidão, ele disse: eu sou. Muitas vezes, né? Então Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira. E ele vai dizer eu sou muitas vezes. Como nós não operamos em espírito, é muito difícil dizer eu sou. Porque o que eu teria coragem, mediante a verdade, de dizer que eu sou? Porque para que eu possa dizer eu sou, é necessário que eu tenha feito conquistas espirituais. Porque quando eu digo eu sou, é o Espírito que está dizendo. Não é o homem. Então, vamos ainda fazer um pouco mais de exercício de adentrar nesse entendimento do que mesmo Jesus queria dizer quando ele disse assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quando ele diz isso, da mesma maneira que ele disse assim: eu e o Pai somos um, ele quer dizer que ele e nós também podemos ser um, ou somos um. E obviamente que isso não significa que ele é Deus, e muito menos que nós e ele sendo um, perdemos a nossa individualidade. Nem uma coisa, nem outra. É muito mais profundo, porque era muito difícil Jesus expressar o que ele queria dizer, porque Jesus fala pelo sentimento. E nós não havíamos estruturado sentimentos suficientes para compreender essa fala. Quantas vezes nós, com o nosso sentimento, falamos com alguém e aquela pessoa não compreende? A dificuldade de nós compreendermos Jesus é porque nós queremos compreendê-lo com o nosso raciocínio, com a nossa razão, que também é impossível. Porque como que nós vamos apreender com a nosso raciocínio e a nossa razão alguém que tem um raciocínio e uma razão muito à frente? Como que uma gota abraça o mar? O mar abraça uma gota, mas o inverso não pode ser verdadeiro. Então, quando Jesus falava, a chance que nós tínhamos de compreender era expandir ao máximo o nosso sentimento para absorver aquela compreensão. Então, quando em João ele diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos, ele está dizendo, eu e vós podemos ser um. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Parece estranho, no primeiro momento, Jesus dizer para nós que sem ele a gente não pode fazer nada. Dá vontade do homem velho perguntar assim: que humildade? Não é? Porque parece que é uma expressão de orgulho Jesus dizer isto. Mas nós sabemos que não. Mas então o que é mesmo que ele queria dizer? Que sem ele nós não poderíamos fazer nada. O que é isso? Então, se eu não me ligar a Jesus, se eu ignorar a presença, os ensinamentos e tudo mais,
Eu não construo uma casa? Eu não posso ir para a faculdade? Eu não posso me tornar uma catedrática? Eu não posso construir uma espaçonave? Se eu ignorar completamente tudo o que ele disse, eu não posso manipular os átomos, os quarks? Eu não posso represar um rio? Eu não posso construir uma usina hidrelétrica? Parece que não é verdade. Porque será que todas essas pessoas que fizeram tudo isso que eu falei, que estão fazendo, elas já estão na videira e sendo alimentadas dessa seiva? Como compreender essa frase? O que é que Jesus realmente estava querendo nos dizer com isso? Para que a gente realmente compreenda e aproveite aquele ensinamento. Jesus estava falando que em espírito, nada somos sem o que ele trouxe para nós. É impossível nós avançarmos sem exemplos. É impossível. Para alguém fazer um cálculo estrutural de um prédio, ele teve que aprender as operações básicas com alguém que foi à lousa e exemplificou como fazia, como absorvia aquele conhecimento, como fazia aquele exercício, até que ele chegou no raciocínio mais complexo das operações mais extraordinárias. Como espíritos, nós não avançamos sem lições, inicialmente as primárias, as elementares, e depois vamos avançando. Então, em espírito, é impossível nós realizarmos alguma coisa sem os valores de vida eterna. A construção do espírito, efetivamente, e não do homem, a construção do espírito se faz na base da caridade, da justiça, da benevolência, da indulgência, do perdão, de todos os valores que estruturam a obra chamada espírito. Então, nós estamos nesse momento sendo convidados a compreender assim, que as nossas construções de ordem material, que são evidentemente importantes, elas, nesse momento evolutivo, elas não mais nos sustentam, elas não mais nos nutrem, elas não são mais suficientes. Um dia foram, mas hoje não mais. Então, o que significa? Que eu vou continuar fazendo obras materiais, porque eu estou na Terra. Eu vou continuar represando o rio e gerando energia elétrica. Eu vou continuar manipulando os quarks, os átomos e isso e aquilo. Vou continuar fazendo prédios, abrindo estradas, aprendendo e inventando e criando teoremas. Só que agora
na base do Cristo. O convite de Jesus, quando ele veio ter conosco, ele encontrou uma humanidade não 200% ou totalmente ignorante. Ele encontrou uma humanidade mesclada por espíritos altamente ignorantes, do ponto de vista do conhecimento, da ciência, da filosofia, da arte, espíritos embrutecidos, mas ele encontrou, mesclado a esses, uma multidão de espíritos vindo de outros orbes, compromissados com o progresso da Terra, que já estavam em condição de absorver de uma nova forma os ensinamentos de Deus e colocar em prática. Então, o convite de Jesus para que nós possamos colocar a nossa gema na videira é para que, doravante, realmente nós não façamos mais nada, nenhum movimento que não seja em espírito. O espírito agora despertando no corpo de carne, num contexto reencarnatório, para a vivência espiritual, em tudo aquilo que ele realiza. E em especial nos relacionamentos. Nós estamos sendo convidados assim, eu vou escrever uma carta comercial, o Espírito vai escrever. Então, naquela carta, não vai ter mentira, não vai ter manipulação, não vai ter interesse pessoal. O Espírito vai falar por uma carta comercial. Eu vou dar uma aula, o Espírito vai dar a aula. Com os valores do Espírito. O convite dessa inserção da gema é para que aonde quer que eu esteja, fazendo o que é que eu esteja fazendo, esteja realizando em espírito. Numa unidade com Jesus. E assim nós vamos trazendo, pouco a pouco, aprofundando esse entendimento do que é mesmo que Ele está querendo dizer para nós. Nós nele e Ele em nós. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado por esta manhã clara, perfumada, iluminada em nossas vidas, em que estamos aqui na Terra, dando cabal cumprimento ao nosso planejamento reencarnatório. Que nós tenhamos a coragem, Senhor, de ter aderência ao seu plano de amor para nós e para a Terra.
Estamos desejosos de sermos convidados todos os dias da nossa vida para estar em seu nome. Mil vezes obrigado, Senhor, por este momento, por este tempo que o Senhor nos conferiu, de vivermos estes desafios, que hão de nos engrandecer, que hão de nos fortalecer, que hão de nos fazer melhores, muito melhores do que antes. Porque todos os desafios são convites para que possamos caminhar para patamares maiores na nossa evolução como espíritos. Queremos te agradecer, Jesus, porque nos encontramos no Brasil, esta pátria amada que nos recebeu, para que nós pudéssemos aprender que somos irmãos uns dos outros, para que nós pudéssemos aprender, Senhor, a defender os interesses da nação, os interesses da família universal. E com isso, Senhor, iluminarmos o nosso espírito com os frutos do bem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.